A história da humanidade é marcada por descobertas, guerras e invenções, mas também por segredos que o tempo insiste em guardar. Em cada canto do planeta, existem construções e monumentos tão grandiosos que parecem desafiar a lógica, levantando perguntas que ainda hoje não têm respostas. Civilizações antigas, que não possuíam máquinas, eletricidade ou tecnologia como a nossa, deixaram obras intrigantes. Obras que continuam a intrigar arqueólogos e estudiosos do mundo inteiro. E é justamente nesses mistérios que mergulharemos hoje. Você vai conhecer um templo mais antigo do que qualquer cidade conhecida, uma cidade perdida nas montanhas que parece conversar com as estrelas, e monumentos colossais que atravessaram milênios desafiando a ciência moderna. Mas antes de começarmos, quero te fazer uma pergunta. Se você tivesse que escolher, qual desses mistérios você acredita que guarda o maior segredo da humanidade? O templo mais antigo do mundo, uma cidade escondida nas nuvens ou as pirâmides do Egito? Imagine-se em uma colina árida na Turquia, em 1994. Ali, entre pedras aparentemente comuns, o arqueólogo Klaus Schmidt enxergou algo que mudaria a compreensão sobre o nascimento da civilização. O que parecia ser um monte de rochas era, na verdade, um templo imenso enterrado há milênios. Chamado de Göbekli Tepe, este lugar tem cerca de 12.000 anos de idade, o dobro da antiguidade das pirâmides do Egito. E milhares de anos antes da invenção da escrita. O detalhe mais perturbador é que foi construído por povos que, segundo os livros de história, não passavam de caçadores-coletores, incapazes de erguer estruturas tão monumentais. No local, enormes colunas de pedra em formato de T, algumas chegando a 6 metros de altura e pesando até 20 toneladas, foram fincadas no solo em círculos perfeitos. Muitas dessas pedras trazem gravuras de animais. Leões, serpentes, javalis, aves, que parecem carregar significados espirituais. Mas como povos sem ferramentas de metal, sem agricultura e sem animais de carga conseguiram cortar, transportar e organizar blocos tão colossais? As escavações mostraram que Göbekli Tepe não era uma aldeia comum. Não havia casas, nem sinais de vida cotidiana. Era um lugar de rituais, de encontros sociais, talvez o primeiro centro religioso da humanidade. Alguns arqueólogos acreditam que ali os homens se reuniam para cerimônias que uniam tribos distantes, fortalecendo laços e dando origem à vida comunitária. Mais intrigante ainda é que o templo foi deliberadamente soterrado várias vezes. As pessoas que o construíram, em determinado momento, enterraram suas próprias obras, apenas para levantar novas estruturas em cima. Esse ciclo de construção e destruição intencional sugere um propósito religioso profundo, talvez ligado a ritos de renovação. As imagens gravadas nas pedras, como escorpiões, raposas e pássaros, podem ter sido símbolos de proteção ou de narrativas místicas já perdidas. Hoje, só conseguimos imaginar as cerimônias que aconteceram ali e multidões em torno das colunas, oferendas, cantos que ecoavam na colina, marcando o nascimento de algo que moldaria toda a humanidade. A fé organizada. O mistério não para aí. Como povos nômades, que viviam de caça e coleta, decidiram investir tanto esforço em erguer algo dessa magnitude? A explicação mais aceita é que a religião veio antes da agricultura. Ou seja, em vez de a fé nascer após a vida comunitária, foi justamente a necessidade de se reunir para rituais que impulsionou os homens a desenvolver agricultura e aldeias fixas. Göbekli Tepe pode ser a prova de que os templos antecederam as cidades. Descobertas recentes com georradar mostram que apenas 10% do sítio foi escavado. Sob a terra ainda podem existir dezenas de estruturas escondidas, guardando respostas que talvez mudem novamente tudo o que sabemos sobre a história. O local, reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco, segue intrigando arqueólogos, estudiosos e curiosos. Göbekli Tepe não é apenas um templo antigo. É um convite a reescrever os capítulos iniciais da humanidade, lembrando que o passado guarda segredos que ainda não estamos prontos para compreender totalmente. Imagine subir as montanhas da Cordilheira dos Andes, e de repente, se deparar com uma cidade inteira escondida entre nuvens, a mais de 2.400 metros de altitude. Foi isso que aconteceu em 1911, quando o explorador Irambinga, guiado por camponeses locais, chegou a Machu Picchu,
Para o mundo moderno, era uma descoberta inédita, mas para os moradores da região, as ruínas sempre estiveram ali, guardadas pelo tempo e pela floresta. Machu Picchu é um dos maiores enigmas da civilização Inca. Construída no século XV, em pleno auge do Império, a cidade foi erguida com pedras gigantes perfeitamente encaixadas, sem o uso de argamassa. Cada bloco foi cortado com tanta precisão que, até hoje, não é possível passar uma lâmina de faca entre as juntas. Mas como os Incas, sem rodas ou ferramentas de ferro, conseguiram realizar tal façanha? As respostas permanecem em aberto, alimentando teorias que vão desde habilidades engenhosas de engenharia até hipóteses mais místicas, que falam em conhecimento perdido ou herdado de povos ainda mais antigos. Machu Picchu não era apenas uma cidade. Era um complexo planejado, com terraços agrícolas que aproveitavam o relevo íngreme para cultivar alimentos, canais de irrigação que traziam água cristalina das montanhas e templos dedicados ao Sol, a divindade mais importante dos Incas. No Templo do Sol, por exemplo, há uma janela que se alinha perfeitamente com os raios solares. Durante os solstícios, revelando que a astronomia fazia parte da vida espiritual e prática da cidade. O mais intrigante é que Machu Picchu nunca foi encontrada pelos conquistadores espanhóis. Isso significa que sua história permaneceu intacta, sem registros de saques ou destruições como em outras cidades incas. Por que, então, foi abandonada? Alguns acreditam que uma epidemia forçou a retirada de seus habitantes. Outros sugerem que foi simplesmente esquecida após a queda do Império. A verdade é que o silêncio das pedras ainda ecoa, como se guardassem um segredo que só o tempo poderá revelar. Nos últimos anos, pesquisas arqueológicas trouxeram novas descobertas sobre Machu Picchu. Estudos com tecnologia de georradar revelaram áreas subterrâneas ainda não exploradas, o que pode significar que há mais tesouros escondidos sob a cidade. Pesquisadores também encontraram conexões entre a disposição das construções e constelações, reforçando a ideia de que os Incas viam a cidade como um reflexo do cosmos. Além disso, Machu Picchu mostra a genialidade de um povo que conseguiu erguer uma cidade complexa em meio a um terreno tão desafiador, vivendo em harmonia com a natureza. Para milhões de visitantes que sobem até lá todos os anos, a sensação é a mesma, de estar diante de um mistério que transcende o tempo. Machu Picchu não é apenas uma obra de pedra. É um testemunho de espiritualidade, ciência e arte entrelaçadas. Um lugar que continua desafiando o mundo moderno a compreender como e por que foi construído, e que permanece como um dos maiores símbolos da capacidade humana de sonhar e realizar o impossível. Agora imagine o deserto do Egito há mais de 4.500 anos. Em meio às areias quentes, uma civilização ergueu construções tão grandiosas que até hoje permanecem de pé, desafiando o tempo, o clima e até mesmo a lógica humana. As pirâmides de Gizé, especialmente a Grande Pirâmide de Quéops, são o maior mistério da arquitetura antiga. Feita com mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas, a pirâmide alcança quase 150 metros de altura. E o detalhe mais impressionante, está alinhada com uma precisão milimétrica aos pontos cardeais e às estrelas da constelação de Órion. Como povos da antiguidade, sem máquinas modernas, conseguiram cortar, transportar e posicionar blocos tão pesados com tanta exatidão? Há teorias de que rampas imensas de terra foram erguidas para puxar as pedras, mas isso exigiria um esforço humano quase inimaginável. Outros sugerem técnicas com alavancas, cordas e madeira. Mas nenhuma explicação até hoje conseguiu esclarecer completamente o segredo da construção. Por dentro, as pirâmides guardam ainda mais segredos. Túneis estreitos, câmaras ocultas e passagens que parecem apontar para o céu. Na Grande Pirâmide, a Câmara do Rei e a Câmara da Rainha ainda intrigam estudiosos. Escaneamentos recentes com tecnologia de raios cósmicos revelaram cavidades internas desconhecidas, que podem esconder novos corredores ou até tesouros jamais vistos. Outro detalhe misterioso é a precisão do encaixe das pedras em blocos de calcário tão bem ajustados que, mesmo após milênios, não permitem a passagem de uma lâmina entre eles. Os antigos egípcios afirmavam que as pirâmides eram escadas para o céu, monumentos erguidos não apenas como túmulos, mas como portais para a eternidade.
Essa visão espiritual torna ainda mais impressionante o esforço humano para realizá-las. O alinhamento com astros celestes reforça a ideia de que os faraós buscavam eternidade junto às estrelas. E cada pedra ali colocada era um testemunho de devoção, poder e mistério. Apesar de séculos de estudos, as pirâmides ainda resistem a explicações completas. Alguns acreditam que o Nilo, em épocas antigas, passava mais próximo de Gizé, facilitando o transporte das pedras em barcos. Outros defendem que as pirâmides eram parte de um grande complexo energético ou astronômico, um centro de conhecimento que se perdeu com o tempo. Teorias alternativas falam até de ajuda de civilizações avançadas ou de saberes que a humanidade esqueceu. Mas o que não pode ser negado é o impacto que elas causam até hoje. Milhões de turistas visitam Gizé todos os anos, ao se depararem com aquelas construções colossais, têm a mesma sensação de estar diante de algo que vai além do humano, quase divino. As pirâmides do Egito não são apenas pedras empilhadas. São símbolos eternos da genialidade, da fé e do mistério. Monumentos que atravessaram séculos e que continuam a nos lembrar que, por mais que a ciência avance, ainda existem perguntas que o passado insiste em guardar para si. Hoje viajamos por 3 enigmas que continuam a desafiar a ciência e a história. Conhecemos um templo tão antigo que parece reescrever o início da civilização, uma cidade erguida nas montanhas que reflete a genialidade de um povo e monumentos colossais que permanecem de pé como símbolos eternos da humanidade. O que esses mistérios nos mostram é que o passado ainda guarda segredos maiores do que imaginamos. Cada pedra, cada símbolo, cada construção antiga é um lembrete de que talvez saibamos muito menos sobre nossas origens do que acreditamos. Mas agora eu quero ouvir você, e na sua opinião, qual desses 3 mistérios guarda o segredo mais impressionante, Göbekli Tepe, Machu Picchu ou as pirâmides do Egito? Deixe seu comentário, compartilhe sua visão e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios. O passado ainda tem muito a revelar e nós vamos descobrir juntos.